Angélica foi demitida da Rede Globo. Isso é o que tá dizendo as fofocas da internet. Mas o canal Não Adivinho, ele fez um vídeo e a gente vai entender, né? Porque é verdade, é mentira? O que tá acontecendo depois de tantos anos, depois de quase 30 anos, se eu não me engano, de Rede Globo? E se eu não me engano, ainda mais ainda, ela veio do SBT, ou estou enganado? Comente aqui embaixo. Mas, entre no like, fortalece o canal aqui, deixa seu like. Contribua você também com esse trabalho pra gente entender aqui o que tá rolando. É verdade, é mentira? Angélica demitida? Uma das apresentadoras mais famosas do Brasil acabou de se tornar alvo de um dos rumores mais comentados da televisão. Afinal, Angélica foi mesmo demitida da Globo? É, tem uma interrogaçãozinha ali que... Nos últimos dias, notícias envolvendo aí o suposto fim do vínculo da apresentadora com a emissora se espalharam rapidamente. Teve gente falando em desprestígio, outros apontando baixa audiência, enquanto alguns chegaram até a dizer que a Globo estaria encerrando de vez um ciclo que durou quase 30 anos. Só que, como ela é muito sempre elegante, acontece, né? quando o assunto Bonita. envolve grandes estrelas da TV, a história parece ser bem mais complicada do que as manchetes fazem parecer. Tanto que a própria apresentadora precisou se pronunciar sobre isso. Bom, vamos entender o que realmente aconteceu entre a Angélica e a Globo, né? Descobrir de onde que surgiu essa história aí da suposta demissão, conhecer os bastidores dessa mudança contratual que ela vem sofrendo e ver o que a própria apresentadora revelou sobre o seu futuro profissional, porque só se fala disso aqui na obra, tá? A demissão da Angélica. Eu sou o Marcelo Milos, depois eu Será? volto eu te conto. A Angélica é, sem dúvida, uma das apresentadoras mais marcantes da televisão brasileira nas últimas 3 décadas. Ela seguiu aquele caminho que era bastante comum nos anos 90, começou comandando programas infantis, conquistou o público e conforme foi ganhando experiência e Tanto quanto naquela época lá no começo dos anos 90. Mentira, né? Entre a metade e o final dos anos 90, tinha aquela rincha, né? Das duas loiras da Rede Globo, a Xuxa e a Angélica e tal. É estranho, né? maturidade, migrou para o entretenimento, área em que acabou se consolidando como um dos maiores nomes da TV nacional. Aqui você pode fazer a sua bagunça, tudo que você quiser. Obrigada. Ai, meu Deus do céu. E boa parte dessa trajetória de sucesso aconteceu dentro da Globo. Desde 96 na emissora, É, ela foi crescendo 96, aos poucos, meados acumulando espaço, prestígio e dos anos programas 90. importantes até alcançar o status que tem hoje. Por isso mesmo, a notícia de que a loira teria sido demitida pegou muita gente de surpresa, né? Depois de anos sendo considerada praticamente intocável, Angélica passou a aparecer cada vez menos na programação. Foi perdendo espaço na TV aberta, ficando mais restrita aos bastidores do Projac, até chegar ao ponto, né, de comandar apenas um programa na GNT, que registrava audiência bastante discreta. E segundo algumas informações, esse teria sido um dos fatores por trás de sua saída. Só que quando o assunto envolve grandes estrelas da televisão, as histórias raramente são tão simples assim, né? Diversas matérias começaram a afirmar que, na verdade, a Angélica não teria sido demitida. O que Nossa. aconteceu seria apenas o encerramento de um contrato dentro de uma mudança no modelo de vínculo da emissora, que continuaria contando com trabalhos da esposa de Luciano Huck em projetos específicos. Já o jornalista Ricardo Feltrin, conhecido por acompanhar os bastidores da televisão e considerado aí uma das principais referências nesse tipo de cobertura, garante que a Angélica realmente perdeu prestígio dentro da emissora. E aí fica a pergunta, né? Será que a Angélica vai precisar viver apenas às custas do maridão ou ainda vai continuar recebendo um salário aí que a Globo deposita todo mês? O que essa mulher tem de empresária, bilionária, e rica pra caramba, investimentos, empresas? Como assim depender do maridão? Essa parte eu acho que não faz nenhum sentido. Mas também, ao mesmo tempo, eu acho que essas questões de programas de televisão já não é mais forte como antigamente mesmo. Não só pra Angélica. Tô falando pra diversos nichos. Domingão, Domingo à tarde com Faro, sei lá o que. Tô chutando aqui os nomes, tá? Eu nem assisto mais televisão há anos, né? Então, eu acho que como um todo, no geral, eu acho que esses negócios caíram bastante. Coleguinhas jornalistas, né? Eles estão. Eu entendo perfeitamente. Assim, a Angélica se desvincula da Globo. A Angélica interrompe contrato com a Globo. A Angélica decide deixar a Globo. Mas a verdade crua é que é a Globo que está dispensando uma das mais icônicas apresentadoras que ela teve nos últimos anos.
O assunto começou a ganhar força quando recentemente começaram a surgir notícias indicando que o programa Angélica ao Vivo, exibido pela GNT no fim do ano passado, estaria com os dias contados. Segundo os rumores, a atração noturna poderia ser retirada da grade por causa dos baixos índices de audiência, que estariam inferiores do esperado. Mas a situação não parava por aí, né? As mesmas informações também apontavam que Angélica teria encerrado sua parceria com a Viu, a agência de influenciadores digitais ligada ao próprio Grupo Globo. E foi justamente Nunca ouvi falar. Nossa, eu nem imagino que seja isso. a soma dessas notícias que fez muita gente acreditar que a apresentadora estaria perdendo cada vez mais espaço dentro da empresa onde construiu boa parte da sua carreira. A Globo rompeu o contrato que tinha com a Angélica por causa de produtos, né? Então a Globo tem contrato com várias pessoas ali dentro, vários famosos, atores, apresentadores, etc., alguns jornalistas, porque ela é a empresária desses artistas. E aí, o que causou o fim dessa relação entre a Angélica e Globo foi que a Globo chamou ela para interromper esse vínculo que eles tinham. Interromper antes da hora. Que era, Angélica, a gente vai ter uma propaganda e a gente vai pegar uma porcentagem, como empresário. Só que tem um problema. Com a Angélica fora do ar, o público não lembra. O público não lembrando, o empresário também não lembra. Então, veja, se a Globo não bota ela no ar, se a Globo deixa ela num canal que definhou, que não serve para mais nada, praticamente, que já tem uma boa história, gente, né? Então, nenhum anunciante tem interesse em ter a Angélica porque ela não está em evidência. Então, ela tem condições de ficar em evidência por si mesma, sem a Globo. Mas tem uma bela história, uma baita história pela TV brasileira, aí, passando também pelo SBT. É uma lenda, tá bom? Isso mesmo, eu tava certo, passando pelo SBT. Ele tem um baita ponto quando ele fala dos anunciantes. Sem eles, YouTube, TikTok, nada disso seria existente. De qualquer forma, demitiu, ela trabalhou 24 anos, saiu, ficou mais um pouco, e agora saiu de vez. Quando essas notícias começaram a circular, muita gente correu para tirar conclusões. Teve quem disse aí, bom, que falta de respeito aí com a Angélica, outros reclamavam que a Globo já não tratava seus apresentadores históricos da mesma forma que tratava antigamente, e comentários desse tipo começaram a se espalhar por toda parte. Só que a repercussão ficou tão grande. Antes de a gente falar da repercussão dela, a gente também tem que lembrar diversos famosos da Globo que eram os tops de linha entre 90, 2000, 2010, ali no máximo. Eles saíram de forma bem, assim, a Rede Globo tem uma... diversos deles foram para Record porque a Rede Globo tem uma reputação muito ruim com esses fins contratuais, quase que não sai a palavra. E será que a Angélica vai ser mais uma que vai sair da Rede Globo meio... Se é que vai sair meio chutada ali, não sei. Eu tô falando besteira, tá? Mas vamos aqui continuar pra gente entender o que ela teve que falar para saber se é verdade ou mentira. Que a própria Angélica resolveu se pronunciar para explicar o que realmente estava acontecendo. Antes de tudo, vale esclarecer uma coisa, tá? Oficialmente, a apresentadora não foi demitida. O que aconteceu, segundo a versão divulgada, foi apenas o encerramento do contrato de exclusividade que ela mantinha com a Viu, né, a agência de influenciadores ligada ao Grupo Globo. Além disso, também chegou ao fim o vínculo por obra que existia para a primeira temporada do programa Angélica ao Vivo, exibido na GNT. Aliás, né, esse modelo de contrato por obra tem se tornado cada vez mais comum no mercado da televisão, principalmente entre profissionais que buscam mais flexibilidade para atuar em diferentes projetos. De acordo com as informações divulgadas, o encerramento desse vínculo específico teria acontecido justamente para dar mais liberdade comercial. Não faz sentido um projeto ir até junho e você ficar recebendo de junho até o próximo projeto, tipo, de repentemente dezembro ou no outro, sei lá, enfim, tô falando só por... e artística apresentadora, permitindo que ela tivesse então mais autonomia para definir os seus próximos passos na carreira. É um contrato de 1 ano com a Viu, esse contrato vai abordar esse período por obra, fica um adendo contratual dos gastos para ela receber por obra, mais o contrato unificado de 1 ano com a Viu. Só que como a temporada já terminou e a Globo optou, porque a previsão era que a Angélica começar a gravar a segunda temporada nesse primeiro semestre, então esse contrato abordaria tudo isso. Mas por que foi encerrado? Como a Globo optou por colocar a próxima temporada da Angélica ao vivo somente em setembro, eles falaram, não justifica ter um contrato longo, esse contrato a partir de maio com a Viu, já que ela vai estar fora do ar até dezembro. Então foi encerrado esse contrato com a Angélica até para dar mais liberdade comercial para ela, porque o contrato com a Viu prevê exclusividade. Então ela ficaria sem poder fazer absolutamente nada até setembro. Além disso, apesar de toda a especulação, a própria Angélica já deixou claro que continua mantendo uma boa relação com a emissora, e os indícios apontam justamente nessa direção. Segundo informações publicadas pela coluna Play do jornal O Globo, a alta cúpula do canal Ela é muito elegante, meu renovar Deus. o programa da apresentadora na GNT.
GNT. Ou seja, ao contrário do que muitos imaginavam, a atração não estaria chegando ao fim. Com isso, o programa comandado pela loira deve ganhar uma segunda temporada na TV por assinatura. Inclusive, os novos episódios já estariam sendo planejados para estrear no segundo semestre desse ano. Mas como surgiram muitas versões diferentes para a mesma história, Angélica resolveu colocar um ponto final nas especulações. A apresentadora usou as redes sociais para esclarecer a situação e explicar exatamente o que estava acontecendo com a sua carreira. Em seu perfil oficial no Instagram, ela publicou um longo desabafo detalhando os fatos e tentando acabar de vez com as dúvidas aí que surgiram após toda a repercussão envolvendo o seu nome. Pelo visto, hoje resolveram me colocar no centro de algumas notícias que não são verdadeiras. Só para esclarecer, eu não tenho contrato fixo com a Globo há alguns anos. Minha relação com a emissora acontece por obra, de acordo com cada projeto. No caso da Viu, o contrato estava ligado ao período de exibição do programa. Sempre gostei de conduzir minha carreira dessa forma, com liberdade para escolher os projetos das quais quero fazer parte, construir novas parcerias e seguir caminhos que façam sentido para mim naquele momento. No desabafo, Angélica explicou que o encerramento do vínculo com a agência de marketing já era algo previsto desde o começo. Segundo ela, aquele acordo comercial estava diretamente ligado ao período em que o programa permanecesse no ar, então o fim do contrato fazia parte do planejamento natural. E uma coisa que chamou a atenção foi que nas entrelinhas... Olha a última lá. E podem ficar tranquilos, tem muita coisa boa sendo preparada por aqui na hora. Eu acho que já é outra coisa. Por aqui. A apresentadora também deixou a impressão de que ela está aberta a novos caminhos profissionais, tá? Talvez isso signifique uma oportunidade em outra emissora, talvez um projeto independente, quem sabe até investir mais forte no digital, né, em plataformas como o YouTube. Mas difícil saber neste momento, né? O que parece claro é que a Angélica vive uma fase diferente da carreira. Hoje ela está bem mais livre aí para avaliar propostas e escolher os projetos que realmente fazem sentido para ela. E mesmo que continue mantendo essa relação com a Globo, né, especialmente com a possível nova temporada do programa na GNT, nada impede que a apresentadora comece a explorar novos espaços aí, novas oportunidades mais cedo ou mais tarde. Eu acredito que vai chegar num momento, cara, que a maioria desses apresentadores, dessas grandes estrelas da TV, elas vão ter suas próprias paradas. De certa forma, não faz sentido, na minha opinião, esses apresentadores que têm equipe, que conseguem fazer alguns programas, né, mesmo sendo totalmente autorais, em vídeos curtos, porque a gente tem que pensar nesse lado também. Mas é isso aí, o que você achou? Você achou que a Angélica realmente tinha saído? Não faz sentido, porque ela tem, né, aquele negócio ali, aquele contrato mais livre. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!